Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado no nome do Senhor Jesus, aleluia. Que madrugada poderosa, amém? Glória a Deus, estou muito feliz que ontem nós tivemos uma live, na Noite Poderosa. Se você não assistiu, eu vou deixar essa live até de tardezinha. Muita gente falou que está viajando e que queria muito assistir a live, que pelo amor de Deus, que por isso, que por aquilo. Então lá pelas 6 horas da tarde, antes do culto hoje da Global, eu vou pedir para minha equipe retirar dos 3 perfis, amém? Pra gente colocar na nossa plataforma, aleluia? Então se você não assistiu, assista, que vai ser bênção para sua vida, bênção para você, amém? Bom dia para cada um de vocês. Bom dia, profeta Frederico. Bom dia, pastora Nani. Bom dia, deixa eu ver quem mais está aqui. Bom dia, pastora Maria Leite, querida, saudade. Bom dia, profetisa Sara. Bom dia, Marta. Bom dia, Priscila. Bom dia. Shalom e bom dia, Shalom e bom dia. Sejam todos... Gente, hoje eu vou ensinar algo para vocês muito poderoso. Vocês vão amar a live de hoje. Nós vamos ler rapidinho, Ezequiel 11. E eu vou ensinar uma estratégia de guerra para vocês, que vocês vão amar. Eu sei que quase não se tem muito hoje, esses ensinos práticos, de fazer as coisas, de se posicionar assim, assado. Então, vai ser um tempo extraordinário. Se prepare, amém? Glória ao Senhor Jesus. Vai ser um tempo poderoso. Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma estratégia de guerra poderosa. Aleluia. Amor, pega minha folha de intercessão. Tem meu gabarito, tem o meu resuminho ali, fazendo favor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, nós acabamos essa campanha, prestem atenção, nós vamos acabar essa campanha na segunda-feira, na madrugada. Aí na terça-feira, dia 25, já começa uma outra campanha, nós já vamos começar uma outra campanha de libertação, tá? Despedaçando todo o jugo, vai ser poderosa, tá? Então, se prepare, porque na próxima campanha vai ser ainda mais violenta, vai ser com mais força. Aleluia? Se prepare. Então, nessa campanha, a nossa campanha é o resgate, tá? Então, hoje nós estamos em qual dia? Deixa eu contar aqui pela intercessão. Então, oramos primeiro por fortalezas, cativeiros, influência dos principais da potestade, quebra de toda dura cerviz. Aí nós oramos, Então, 4. Aí nós oramos para que todo demônio, saia em nome de Jesus e quebra das legalidades. Então, nós estamos hoje no 6º dia, certo? 6º dia. Então, amanhã na madrugada, certo? Hoje é a madrugada de sexta, madrugada de sábado seria o 7º, madrugada do domingo seria o 8º, madrugada de segunda seria a 9º dia, o dia final. Então, todos os dias são poderosos, mas o dia do encerramento, o dia que você está entregando essa campanha, esse você não pode perder o ao vivo de jeito nenhum. Então, já se prepare, amém? Vai ser um tempo extraordinário. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Gente, para você que está entrando agora, a live de ontem eu vou deixar até umas 6 horas da tarde, tá? Até umas 5, 6 horas da tarde. Então, se você não assistiu, assista. Quem assistiu a live de ontem foi poderosa, estava pingando unção, Trouxe a pastora Jerusa para trazer um testemunho de libertação poderoso. Então a live está muito rica, tá? Então vai ser um tempo extraordinário. Glória a Jesus. Amém? Então se preparem que terminando essa campanha nós começamos em outra. Eu achei que vocês só oravam durante 9 dias. Não, gente, a gente ora já há mais de 2 anos, certo? Na madrugada. E eu quero convidar você, porque todo dia a gente ora, seja em campanha ou fora de campanha. A gente vai orar por pessoas, então a gente vai sair de uma campanha e vai emendar em outra, que é uma campanha despedaçando todo o jugo, ou quebrando todo o jugo, É algo assim, não sei certinho, mas vai ser algo poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gente, a live de ontem foi maravilhosa, vocês se preparem, amém? Para tomar posse de todas as chaves que eu tô entregando ali. Então, no final da tarde hoje a gente já tira, tá? E para você que é aí dos Estados Unidos, o próximo final de semana, dia 27, 28, 29 e 30, eu vou estar em Woburn.
em Massachusetts. Vai ser um tempo extraordinário, vai ser um avivamento, o céu vai se abrir. Pastor Leandro vai estar conosco pregando, pastor Wallace, pastora Jerusa, o apóstolo Júnior, né, pastor João, a cantora eu não sei o nome, amém? Thaís. Cantora Thaís. Então vai ser algo poderoso que nós vamos viver ali. Serão 4 dias poderosos, de muito avivamento, de muita unção, do sobrenatural de Deus. Aleluia. Abram comigo em Ezequiel 11, tá? Tá maravilhoso essa leitura de Ezequiel. Como eu disse para você, para ler Ezequiel, a gente tem que orar bastante para pedir o discernimento e a revelação. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa oração na madrugada. Te glorificamos por esse devocional. Abre as comportas dos céus de revelação, de conhecimento. Nos dê sabedoria. Pai, me usa, Senhor Deus, debaixo do total poder do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo. Eu me submeto, Senhor Deus, à sua autoridade todos os dias para ensinar, para pregar, para orar, para que o teu Espírito faça através de mim a tua perfeita vontade. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Jesus, por essa sexta-feira. Senhor, fala conosco, Pai, de forma sobrenatural e profética. Senhor Jesus, nós te amamos em espírito e em verdade. Senhor Jesus, obrigada por mais uma manhã na tua presença. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Shalom, shalom, profeta Ivonei, profetisa Zaine. Shalom, profeta e pastor Ronan. Aleluia. Gente, Ezequiel 11, abram comigo, tá? Para nós começarmos, ok? Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 11. Então, nós estamos vendo, né, que ontem, Deus pediu para que as brasas fossem tiradas ali do altar para trazer o que é destruição, né, começando pelos líderes que estavam corrompendo o templo. Então, aqui em Ezequiel 11, a gente continua. Então, o Espírito me pôs em pé e me levou à porta leste do templo do Senhor, onde vi 25 homens. Entre eles estavam Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Espírito me disse: filho do homem, estes são os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nessa cidade. Dizem ao povo: não acham que é uma boa hora para construir casas? Esta cidade é como uma panela de ferro. Estamos seguros dentro dela, como a carne na panela. Portanto, filho do homem, profetize contra eles em alta voz. Então, Deus está falando aqui para Ezequiel. Ezequiel está sendo levado em espírito na porta leste, ele está vendo 25 líderes, e esses líderes ficavam falando assim: olha, a cidade é segura, aqui nada de ruim vai entrar, constrói, prosperem, façam. E esses líderes estavam dando mau conselho a esse povo, e o povo estava se apegando ao quê? As coisas, as fortalezas daquela cidade, né? Idolatrando e adorando o que aquela cidade representava, acreditando que aquilo ali iria protegê-los, tá? Então eu quero que você entenda, não é dinheiro que te protege, não é porque o seu pai é fulano, a sua mãe é Beltrano, ou porque você tem acesso a fulano de tal, não é isso que te protege. O que te protege é a presença de Deus, é a aliança que você tem com Deus, tá? Então aqui a gente vê os líderes enganadores que dão falsos conselhos, certo? Trazem ou seja, trazem uma orientação que não vem do alto, né? Proporcionando para esse povo uma falsa segurança. Então toda movimentação espiritual que uma pessoa dá, né, toda movimentação natural que uma pessoa dá, pode ter um impacto muito grande. Então, tudo que nós formos fazer, se a gente vai construir, vai fazer um negócio, vai mudar de casa, vai mudar de estado, nós devemos consultar o Senhor. Nós devemos consultar o Senhor. E às vezes tem gente que consulta o pastor. Eu acredito que o pastor pode orar com você, mas antes de consultar o pastor, o líder, você deve consultar o Senhor, tá? E falar: Senhor, me responde. É do Senhor eu me
mudar agora, é do Senhor eu fechar minha empresa, é do Senhor eu permanecer, é do Senhor eu fazer isso. Porque, queridos, tem muita gente que tudo que o pastor fala, essa pessoa faz, mas essa pessoa mesmo não tem vida com Deus. Eu não estou falando que você não possa se, aconselhar com o teu pastor. Você pode aconselhar com o pastor, mas antes Deus quer escutar, Deus quer revelar, Deus quer falar com você, certo? Porque muitas vezes o conselho do seu pastor pode parecer sábio, mas não vem do trono da graça. Pode ser pelo achismo, tá? Então peça, Senhor Jesus, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Vamos continuar aqui no 5. Então, o Espírito do Senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse. Então aqui agora a gente vai ver que Deus pediu para Ezequiel profetizar contra eles. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: eu sei o que vocês dizem, pois conheço cada pensamento que lhes vem à mente. Assassinaram muitos nessa cidade e encheram suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor soberano: de fato esta cidade é a panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram. Quanto a vocês, em breve os arrancarei da panela. Trarei sobre vocês a espada de guerra, que tanto temem, diz o Senhor soberano. Eu os expulsarei de Jerusalém e os entregarei a estrangeiros, que executarão meus julgamentos contra vocês. Vocês serão massacrados até as fronteiras de Israel. Eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será para vocês como uma panela de ferro, e vocês não serão como carne segura dentro dela. Eu os julgarei até as fronteiras de Israel. Agora no 12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não quiseram seguir os meus decretos e estatutos, e em vez disso imitaram as práticas das nações ao seu redor. Amém? Então o Espírito do Senhor fala através de Ezequiel, né? Deus expõe as intenções, Deus expõe aqui as falas. Então aqueles líderes falavam assim: essa cidade é como uma panela de ferro e nós somos como carne dentro da panela, ou seja, nós estamos seguros, né? E aí Deus está falando aqui: olha, eu conheço os pensamentos de vocês, eu sei o que vocês falam aí pela esquina, eu sei o que vocês estão pensando e achando, tá? Então, antes de você achar que Deus não te vê, Deus sabe o teu pensamento, Deus sabe a tua intenção. Deus sabe quando vem o impulso do pecado, mas você fala: não, eu não vou fazer isso, eu não vou me posicionar assim, eu não vou me posicionar assado. Deus sabe, querido, de todas as coisas que você faz, que você fala, que você julga. Deus sabe de todas as coisas que você faz, que você fala, que você, acha que está fazendo escondido. Então o Espírito de Deus visita o íntimo e esquadrinha o seu emocional, esquadrinha tudo. Então não tem nada que você possa fazer escondido, tá? Que Deus não venha saber. Então Deus sabe das suas intenções. Então o que você vai pedir ao Espírito Santo? Fala: Espírito Santo, me ajuda a ter uma conduta em público e no secreto íntegra, a mesma, verdadeira, autêntica. Amém? Então aqui Deus fala assim que a mão dele vai pesar. Vamos aqui a partir do verso, 13. Enquanto eu ainda profetizava, quem? Ezequiel, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto no chão e chamei: ó Senhor soberano, matarás todos que restam em Israel? Então imagina, Ezequiel está profetizando, de repente, tá? Pelatias, filho de Benaia, morreu. E aí Ezequiel já desespera, fala: Senhor, todo mundo vai morrer? Então recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes e de todo o povo de Israel que está no exílio. Dizem: está longe do Senhor, por isso agora Ele nos deu a terra deles. Portanto, diga aos exilados: assim diz o Senhor soberano, embora eu tenha espalhado entre nações do mundo, serei um santuário para vocês durante o seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que eu reunirei das nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Quando eles regressaram para a sua terra natal,
removeram todos os resquícios de suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E é exatamente isso que nós estamos orando na campanha. Deus, tira o coração de pedra desse povo e dá um coração de carne, para que obedeçam meus decretos e estatutos. Então, enquanto uma pessoa tem um coração de pedra, uma dura cerviz, ela não consegue obedecer, ela não consegue se submeter à glória de Deus. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, quando eles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos quanto a eles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis, darei a eles castigo merecido por seus pecados. Eu, o Senhor soberano, falei. Então aqui, tá? A palavra profética, uma vez que ela começa a ser proferida, ela tem poder. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, Pelatias morre. E aí Ezequiel desespera, fala, Deus, todo mundo vai morrer. Tá? Aí logo em seguida a gente vê que Deus responde à oração de Ezequiel prometendo que um remanescente seria preservado e trazido de volta das nações. Deus está falando assim, olha, eu vou guardar um remanescente, eu vou proteger um povo, o meu juízo vai ser estabelecido, mas eu vou guardar um povo, eu vou preservar um remanescente, porque Ezequiel desespera. Imagina, queridos, que Deus manda você profetizar contra um local que Deus já agiu com misericórdia, mas agora Deus quer estabelecer juízo e de repente Deus começa a matar, a tirar, a trazer morte e juízo. Isso é muito sobrenatural. A gente se desespera mesmo. Então aqui Deus, promete que a restauração iria acontecer, iria acontecer no futuro, tá? Então Deus está falando aqui também que vai transformar o coração, tá, desse povo em um coração de carne. Um coração que não tem resistência, um coração que tem, um coração ensinável, um coração que se submete, um coração que ama a verdade. Aleluia? Vamos continuar aqui a partir do verso 22. Então os querubins levantaram as asas, acompanhados de suas rodas, e a glória de Deus, de Israel, pairava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte, a leste. Depois disso, o Espírito de Deus me levou de volta à Babilônia. Uau! Para o povo no exílio, assim terminou a minha visão. E eu relatei aos exilados tudo que o Senhor me tinha mostrado. Amém? Então, os que escolheram seguir os ídolos, tá? Aqui vão receber as consequências dos seus caminhos. Então toda pessoa que peca, transgride, toda pessoa que está em iniquidade vai receber as consequências, certo? Mas Deus, Deus entrega o ídolo, tá? O ídolo ao idólatra. Então Deus abomina a idolatria, Deus abomina, queridos, adoração a imagens. Deus abomina adoração a qualquer coisa que não seja Ele, Então hoje nós não temos, só mais adoração a imagens, a ídolos. Nós temos adoração a muitas outras coisas. Muitas vezes o dinheiro, o poder, a influência. Tem gente que adora hoje as redes sociais, idolatra as redes sociais. E você precisa vencer, até mesmo você talvez idolatra a vaidade. Você idolatra às vezes, uma coisa que o cristão não se atenta é a glutonaria, é glutão, come demais, come tudo que vê, não pensa no que come, e tem gente que é glutão. Então nós precisamos tomar cuidado, porque hoje tem muita gente que adora a glutonaria. Então aqui, a glória de Deus, tá, não permanece no meio de um povo rebelde. Deus vem estabelecer juízo, mas o profeta, ele vem profetizar que Deus separa um remanescente, separa um povo onde Deus vai colocar um novo espírito, tá? No nome de Jesus, o Senhor também nessa nação está levantando um remanescente, está levantando um povo que é separado, um povo que tem se guardado, tem se santificado, tá? O Senhor tem levantado vários ministérios dentro do Brasil, fora do Brasil, que estão sendo pilares do avivamento,
certo? Então, seja você um pilar do avivamento, seja você um epicentro do avivamento dentro dessa nação. Não existe só um lugar, queridos. Não existe só um epicentro do avivamento. Não existe isso. Deus está levantando várias igrejas, várias denominações, né? Se levantando com muita oração, com muito jejum, com muita voz profética, né? Eu vejo muitos ministérios se levantando no profético. Então, seja você um pilar do avivamento, seja você uma resposta de oração para um tempo como este, assim como Esther foi levantada para o seu tempo. Seja você resposta da oração de muitos homens e mulheres que oraram para o maior avivamento da história. Porque existe um remanescente e Deus faz através desse remanescente. Ainda que uma nação esteja corrompida, cheia de pecado, Deus precisa apenas de um remanescente, apenas de um povo separado, porque desse povo separado vai fluir rios de águas vivas. Então, queridos, aonde tem uma pessoa avivada, esse lugar será avivado, porque uma pessoa avivada, ela aviva pessoas, ela aviva lugares, ela aviva circunstâncias, ela aviva até ministérios que estavam congelados. Então, seja você esse remanescente, tá? E foge do pecado, foge daquilo que tem a aparência do mal, ok? Porque nesse tempo de hoje a gente só consegue fugir do pecado, falar não para nossa alma, falar não para o desejo da nossa carne, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós estamos nos alimentando no espírito da palavra, da pregação, do jejum, da comunhão com o Espírito Santo, e se santificando. Se santificar é uma pessoa que busca Deus todo dia, como eu disse ontem para vocês, né? Santidade e comunhão com o Espírito Santo é uma arma no ministério de libertação, e é uma arma na vida do crente, na vida da pessoa que está em Cristo. Então você precisa se posicionar com violência. O que é se posicionar com violência? Com força, queridos. Tá? Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. E o que é isso? Os que usam de força, os que se impõem. Então Deus precisa de uma geração que venha se impor, amém? Queridos, vocês estão vendo que nós estamos fazendo um passo a passo. Eu vou ensinar agora uma estratégia de guerra poderosa para você, amém? Então, vocês viram que nós estamos fazendo um passo a passo, tá? Para a gente destronar tudo aquilo que impede as pessoas que nós queremos para Cristo de estar na presença de Deus. Então, a primeira coisa que nós quebramos foi as fortalezas, né? Eu dei para você o exemplo das muralhas de Jericó. Primeiro, antes delas caírem no físico, Josué, com os sacerdotes, a arca e o povo, deram 7 voltas durante 7 dias e no 7º dia caiu. Nós estamos fazendo a mesma coisa, dando voltas, quebrando tudo, para que no 9º dia dessa campanha, muralhas, né, físicas venham cair de forma sobrenatural e essas pessoas possam se render ao Senhor Jesus, tá? Glória a Jesus. Então, primeira coisa que nós oramos foi por quebra das fortalezas. Segunda coisa que nós oramos para que pessoas saíssem dos cativeiros emocionais, mentais, físicos, que elas poderiam estar presas por coisas, por traumas, por feridas, que isso impede muito a pessoa também de reconhecer a Cristo, de vir para Cristo. Terceira coisa, nós pedimos que toda influência de marionete, né? Eu dei o exemplo para vocês, o diabo ele atua como marionete, fazendo com que as pessoas façam o que está debaixo da nuvem da influência das trevas. Então, se você está num bairro que tem muita prostituição, logo você é influenciado por uma névoa de prostituição. Se você está influenciado por um demônio do vício geracional que estava na vida do seu avô, do seu bisavô, tá? O demônio, só vou dar um exemplo para você aqui, tá? Disso daqui. Por exemplo, a influência de principados, potestades geralmente é sobre um local, tá? E do governo das trevas é sobre um local. Mas quando a gente fala de hostes malignas, nós estamos falando de demônios e espíritos imundos que vêm ou de forma geracional ou pela entrada do pecado. Então, aqui nós quebramos a influência que entrou pelos sonhos, pelos pensamentos, pelo emocional, pelo físico, pelos olhos, pela boca, pelos seus sentidos espirituais, tá? Pelas coisas que você tocou, que você praticou. Então, nós pedimos ao Espírito Santo, tá? Nessa terceira madrugada da campanha do resgate, que toda corda de manipulação seja quebrada. Então, por exemplo, na parte da minha família, na linhagem do meu vô, pai, né? E provavelmente o meu bisavô, eu percebi uma maldição, tá? De raiva, de ira, certo? Que tinha na vida deles e sempre vinha no primogênito. Sempre vinha ali, né? No primogênito. Então, o sucessor dessa maldição seria o meu irmão Lucas. E aí, o Lucas está em Cristo hoje. E essa maldição já não tem mais poder sobre a vida dele, tá? Então, mas se o Lucas estivesse
desviado dos caminhos do Senhor, essa maldição, ela se propagaria, ficaria mais forte. Como? Ele ficaria cada vez mais irritado, cada vez mais ignorante, né? Teria surtos de raiva, certo? Como muitas vezes eu vi lá no meu avô, vi lá na vida do meu pai, um rompante assim, sabe? De raiva. E aí, como essa maldição perdeu a influência sobre a vida do meu irmão, que seria o sucessor dessa maldição, tá? Satanás fica muito irado. E eu quero dar uma chave aqui para você agora, que eu estou me lembrando, o Espírito Santo está trazendo, tá? Não era isso que eu ia falar hoje, mas eu estou lembrando de algo. Então, prestem atenção. Como que isso aqui, o Espírito Santo, ele trouxe para mim há meses atrás. Então, por exemplo, quando Deus recolheu o meu vô, se ainda houver esses demônios geracionais que atuam sobre a vida dele, com raiva, com ira, dentro desse aspecto, tá? Esses rompantes de raiva, essas pessoas que de repente surtam, sabe? O que acontece? Assim que Deus recolhesse meu avô, esses demônios, como eles são de uma linhagem, eles iriam para a vida do meu pai. E se o meu pai estivesse dentro desse aspecto de influência, o status dele poderia ficar pior. Tá? Então, é dessa forma. E logo assim, se fosse, né, Deus recolhesse meu pai e o meu irmão estivesse fazendo e deixando, se permitindo ser influenciado por esses demônios, se Deus recolhesse o meu pai, os demônios que estavam ali na vida dele viriam com mais força, porque fala assim, agora o nosso altar é essa pessoa aqui, tá? Então, prestem muita atenção. Então, você que reconhece o pecado, às vezes na vida que tem passado de bisavó, de tataravó, então você já fala, você já quebra essa maldição e fala que assim, né, tomara que essa pessoa morra em Cristo, já quebrando essas maldições, mas pode ser que não venha acontecer dessa pessoa ser liberta dessas maldições hereditárias e os demônios continuarem, e aí você começa a ver um padrão, que assim que um familiar da linhagem, que você é o sucessor daquela maldição, você acaba se tornando pior porque aqueles demônios vão influenciar, uma vez que você não tem conhecimento. Mas quando você tem conhecimento, você já quebrou isso através do sangue de Jesus e declara que não aceita isso sobre a vida, né? Você fala, eu não aceito que nenhum demônio que estava usurpando, usando essa pessoa, venha sobre mim, ou sobre a minha casa, ou sobre os meus filhos. Eu não aceito nenhum demônio de linha geracional, porque eu que rejeito toda a maldição hereditária. Amém? Isso é muito forte, queridos. Tá? Então vocês podem começar a prestar atenção nisso, tá? Às vezes o vô morreu, aí de repente seu pai ficou pior, a sua avó morreu, sua mãe ficou pior naquela área. Parece que começou a agir igual a sua avó. Parece que o seu pai começou a agir igual, tá? Então, exatamente, falei, eu sou sucessora da bênção. Eu sou sucessora da bênção que Deus tem para mim. Exatamente isso tem que declarar. Então, o terceiro passo foi esse. O quarto passo foi, Senhor, quebra toda a dureza da mente dessa pessoa de discernir Deus. E quebra todo o coração de pedra que essa pessoa tenha para não conseguir estar em Deus. Então, você vai falar, Senhor, quebra a dura cerviz, quebra o coração de pedra, transforma em carne, quebra o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência. Porque muita gente, queridos, sabe que precisa de Jesus, mas existe nela uma resistência que foi colocada desde o nascimento pelo diabo. Muitas vezes é resistência de incredulidade, de racionalidade. Essa pessoa estudou demais as coisas racionais e não consegue discernir as espirituais, amém? Tem uma mente e um coração calcificado. Então, a quarta noite nós fizemos isso. Na quinta noite da campanha, nós oramos para que todo demônio que se alimentava das possíveis legalidades, pecado, iniquidade, transgressão, ocultismo, sangue, pacto, todo demônio que estava se alimentando de alguma enfermidade, de algo, de alguma maldição, de alguma consagração, que ele batesse em retirada em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, direto para o abismo para não voltar mais e deixasse a vida dessas pessoas em paz. E na madrugada de hoje, que é a sexta noite da campanha, pelo que nós oramos? Então nós temos mais 3 noites da campanha. Nós oramos para que toda legalidade, o que é legalidade? Foi a porta, foi o altar que ficou construído ali. Nós oramos para que toda legalidade, para que toda porta de acesso. Então imagina assim, o diabo ele só entra se tiver um documento para ele entrar, uma folha de permissão. Essa permissão pode ser um pecado, um altar, pode ser um acordo espiritual. Então nós expulsamos, tá, o
assinante desse acordo na madrugada de ontem. Na madrugada de hoje, nós rasgamos o acordo através do sangue de Jesus. Então, na madrugada de hoje, nós fechamos a porta de acesso pela área espiritual, pela área emocional, pela área física, muitas vezes até pela enfermidade, por comidas consagradas, por qualquer coisa, envolvimento no ocultismo. Amém? E amanhã nós vamos já agir dentro de pautas específicas, tá? Amanhã são pautas específicas mais profundas e eu vou deixar para amanhã, ok? Então você vê que é um passo a passo. Agora eu quero dar para você uma estratégia poderosa de guerra. Aleluia! Glória a Jesus. Ó, 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se usem de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Em Tiago 5:16 diz assim: orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo é muito poderosa e eficaz. Amém? Queridos, toda oração é poderosa e eficaz, mas a oração do intercessor de guerra, principalmente que se levanta meia-noite, na madrugada, 3 horas da manhã, e que, além de oração, oferta por essas pessoas, né? Oferta renúncia, oferta sacrifício, oferta jejum, oferta o seu sono. Você não tem noção do impacto. Por quê? Você não está só pagando um preço em oração. Você está pagando um preço físico, um preço espiritual, um preço emocional de estar ali. Aleluia, glória a Deus, tá? Ó, segundo Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do meu trono, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia. Então eu quero ensinar vocês hoje a fazer um livro ou um caderno de intercessão de guerra que é muito, muito poderoso, tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar um caderno, um livro, uma agenda que você talvez não use. O ideal é que ela nunca tenha sido usada para ser de forma profética, para um objetivo, tá? Um objetivo de intercessão de guerra. Amém? Então, na capa desse caderno, você vai colocar assim, intercessão de guerra, tá? E aí, nessa pauta de intercessão de guerra, na capa, né, você pode colocar também um versículo que mostra a autoridade que o cristão tem no nome de Jesus, tá? Então, você pode colocar assim, ó, Romanos 16:20, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, dos pés de vocês, a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Você pode colocar, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:2. Então eu quero que você coloque um versículo de autoridade, um versículo estratégico. Pode colocar 2, 3. Então na capa você vai colocar intercessão de guerra. Que esse caderno seja um caderno que nunca tenha sido usado para nada, ou uma agenda. Então às vezes você ganhou uma agenda do ano passado e você não usou ela para nada. Então você vai consagrar ela para que seja para você um manual de intercessão, tá? Então esse caderno é um manual de intercessão. Então o ideal é você colocar intercessão de guerra, pautas de oração, ou caderno de oração, o que você quiser colocar. No meu é intercessão de guerra, tá? Aí você pode colocar um versículo que mostra a autoridade que você exerce em nome de Jesus, certo? A gente tem 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Tem também Lucas, né? Lucas 10:19. Deus, né? Aqui eu não tenho ele aqui escrito. Tá aqui, ó. E eis que dei a vocês a autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. É um dos meus preferidos esse aqui. Amém? Glória a Jesus. Amém? Tem Mateus 28:18. Então Jesus, aproximando-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que é bom a gente colocar esses versículos? Para a gente meditar neles e entender que nós temos autoridade para fazer isso em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Queridos, se você já tem um caderno de oração, amém. Continua nele. Só que eu vou ensinar vocês estratégias, tá? Então, você vai colocar na sua capa um título, tá? Você vai colocar um versículo e aí você vai fazer um decreto, tá? Este caderno
é separado, este livro é separado para ser um manual de intercessão estratégica, um manual de intercessão, né, no reino de Deus, um manual de intercessão, né, para apresentar circunstâncias, pessoas, ministérios, nações, cidades, enfim. Você vai fazer, esse caderno foi destinado para ser um manual de intercessão, né? Para estar colocando os projetos, os propósitos de Deus, para estar orando, certo? Por pessoas, por nações, por ministérios. Então você vai fazer um decreto e através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, eu já decreto que através desse posicionamento de oração, de intercessão, eu já tomei posse de conquista, já conquistei territórios, já tomei posse das vitórias através de Cristo Jesus. Já declara que as suas guerras estão vencidas, as suas guerras estão conquistadas. Então faça um decreto bem profético. Declaro e profetizo que através do nome de Jesus eu já tomei posse de todas as vitórias em batalhas espirituais, em circunstâncias difíceis, amém? Então você pode fazer um decreto segundo aquilo que você acha que faz sentido para você, tá? Então o que é um caderno de intercessão? É um caderno para te ajudar a lembrar das pautas, é um caderno para te ajudar. Então eu tenho, por exemplo, também no meu bloco aqui no celular, né? Eu tenho várias pautas fixas de oração de guerra, como eu entro no mundo espiritual, né? Então eu tenho várias pautas físicas, eu tenho várias pautas pelo que orar, por nações, o nome dos estados. Então isso ajuda muito. Então, por exemplo, às vezes você começou uma célula, coloca o nome de cada discípulo seu, né? Ore, então vou dar um exemplo. Vamos supor que você só é líder de uma célula. E aí você vai fazer o seu caderno de intercessão. Lógico, você vai pedir pela sua vida, vai pedir pela sua família, vai pedir por circunstâncias. Então, pega ali as primeiras folhas para pedir coisas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí, a outra pauta, pautas do ministério. O seu ministério, se começou com uma célula, é um ministério. Então você vai colocar ali o nome das pessoas que vão naquela célula. Você vai pedir para o Senhor expandir, vai pedir para o Senhor prosperar espiritualmente, fisicamente, financeiramente aquele local. Vai pedir para o Senhor te dar revelação, te dar sabedoria. Vai pedir para o Senhor, né, quebrar todo tipo de estrutura satânica, estrutura de bruxaria, né? Então você vai fazer pautas que vão consolidar e vai ajustar o seu ministério, amém? Então você vai dedicar, por exemplo, você que tem um ministério, você vai colocar ali, porque muitas vezes nós estamos orando e a gente esquece de orar, mas aí se você tá ali com o seu caderno de intercessão, você fala, hoje eu vou orar por isso, hoje eu vou orar por aquilo, e às vezes alguém te pediu oração, você pode pegar o seu caderno e colocar lá, pedido de oração, vamos supor que uma pessoa que você gosta muito, pedido de oração, processo na justiça, o dia que foi, e aí depois você começa a orar por aquilo, e aí a pessoa passou uma semana, ela teve uma vitória, aí você coloca, a pessoa teve vitória, e você já sabe que não precisa mais orar por aquilo, porque muitas vezes a nossa oração acaba sendo muito genérica, pelas coisas que a gente mais lembra, e às vezes a gente esquece de orar por territórios, por nações, certo? Então isso aqui, querido, é extremamente estratégico. Vai viajar? Leva o seu caderno de intercessão, certo? Então eu tenho a maioria das minhas pautas de oração também no celular, no bloco de nota. Eu tenho muitas pautas de oração aqui, tá? Porque eu escrevo, tá? Eu escrevo muito sobre o que eu vou orar, sobre que áreas eu quero entrar. Por isso que eu tenho na madrugada uma rica, vasta, muitas vezes a gente flui no Espírito Santo naquilo que ele está pedindo para a gente orar. Mas é muito bom a gente orar por enfermidades. É muito importante a gente ter, né, uma vasta gama para interceder, pedir, porque existem enfermidades espirituais, físicas, emocionais, amém? Então o primeiro passo é o caderno de intercessão, tá? É você consagrar ele ao Senhor Jesus, fala, Senhor, eu quero, faz assim, ó, supor que isso aqui é o caderno de intercessão. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, apresentar esse caderno para o fim de apresentar pautas, circunstâncias, apresentar, Senhor Deus, orações que eu vou estar intercedendo até que se cumpra, Senhor Deus, até que o Senhor realize. Então eu consagro esse caderno para esse fim de intercessão de guerra, em nome do Senhor Jesus, amém? Selo ele com teu sangue, declaro que Satanás não pode ver o que eu estou escrevendo aqui, Satanás não pode ler o que está escrito aqui,
amém? Porque aí você põe todas as estratégias aqui, certo? Glória a Jesus. Então, prestem atenção, tá? E por que que esse caderno vai ser importante? Porque ele vai ser uma bússola, ele vai ser um manual, tá? Aonde você vai colocar circunstâncias, pessoas. Então vamos supor, Senhor, eu quero pedir para o Senhor, às vezes você vai orar pela justiça de Deus. Senhor, faz justiça. Direto eu peço, Deus, no meu ministério limpa, tira líderes, Pai, que não estão debaixo da mesma visão. Tira pessoas que muitas vezes estão conosco pelo brand, pela proporção de expansão que o Senhor trouxe sobre o Ministério Global Fire, mas não está por causa da visão, está por isso, está por aquilo. Tira, limpa. Gente, é eu começar a orar. Ah, não dá uma semana. Ah, eu quero me desligar. Ah, eu não quero ficar mais. Gente, mas olha, é batata. É uma coisa assim, sobrenatural. É eu entrar em oração de alinhamento profético. E aí, como que a gente faz isso? A gente põe lá. Abre lá uma pauta de oração para Deus limpar minha liderança, para Deus limpar minha empresa, para Deus tirar funcionários que estão, que são Jonas do barco, que estão trazendo prejuízo, que estão servindo como ponte de legalidade para o diabo. Então, queridos, isso é muito poderoso, você não tem noção. Aí você começa a dedicar naquela oração, não vai uma semana. É gente pedindo para ir embora, é gente desligando do ministério, é membro que não quer ficar mais. Por quê? Não consegue ficar. O Espírito Santo começa a incomodar, amém? Glória a Jesus. Então, primeira parte, primeira sessão, o que é bom você colocar? Você, sua vida espiritual. Então, peça pela sua vida espiritual, peça pelo seu crescimento, peça por revelação. Então, faça uma pauta pelo que você quer viver em Deus, né? Aí você pode também, né? Então você vai abrir uma pauta sobre você. Senhor, me dá revelação na tua palavra. Senhor Deus, alinha, coloca o propósito, o chamado do meu propósito cada dia mais forte. Então a primeira sessão, coloca aí se você quiser anotar. A primeira sessão coloca sobre a sua vida espiritual. Coloca sobre você ter revelação, sobre você ter mais comunhão com o Espírito Santo. Fala, Senhor, me livra de todo pecado, me limpa as minhas vestes. Fala, Senhor, eu estou com dificuldade ainda, eu tenho uma ferida de rejeição. Senhor, coloca os pecados, as áreas que você tem dificuldade. Então, a primeira sessão, faça essa oração, coloque, dedique essas pautas sobre você, sobre a sua vida espiritual. Amém? Depois, segunda pauta, se você é casado, peça pelo seu casamento. Porque depois de você, lembre que você é um só com o seu marido, um só com a sua esposa. Então sempre peça pelo seu casamento, tá? Peça, né, pelo seu casamento, pela sua área conjugal, pelos seus filhos. Aí você vai pedir pela sua casa, pela sua família, amém? Então, Senhor, peço, aí você coloca lá seu casamento, você coloca lá seus filhos, você coloca lá, né, a sua casa, a rotina de vocês, o que você quer que Deus faça na vida de um filho, de uma filha. E aí você pode colocar depois então, primeiro você pode colocar o seu nome, segundo você pode colocar o seu casamento, os seus filhos, a sua família, tá? Terceiro, você vai colocar o seu ministério, se você tem ministério, se você tem uma célula, se você tem, por exemplo, uma igrejinha, se você é líder de uma congregação, se você é líder de dança, você exerce algum ministério, lidera algum ministério ou participa de algum ministério, você vai apresentar o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito a Deus. Fala, Senhor, quero te apresentar o meu ministério, minha célula, quero apresentar os membros do meu ministério, tá? Então, em terceiro lugar, você apresenta o ministério, certo? Apresenta as circunstâncias. Aí tá, quarto lugar, vai apresentar as circunstâncias específicas, como você pode apresentar processos judiciais, você pode apresentar pessoas que estão enfermas, você pode apresentar situações familiares, você pode apresentar circunstâncias de portas que se fecharam, que você precisa que se abra. Aí você vai orar por pautas específicas, tá? De coisas que você tem lutado em Deus, para sair uma aposentadoria, para sair algo, né, para você, para que Deus te dê a ideia de um negócio. Talvez você trabalhe em CLT e você quer que Deus abra uma porta financeira, que Deus te dê uma boa ideia. Amém? Tá? Então, nessa quarta sessão aí, circunstâncias específicas, né? Às vezes alguém falou assim, fulano, Maria, José, ora por mim, tô com um processo na justiça e se sair vai ser muito bom para mim, me ajuda em oração. Então você vai colocar pautas suas, de outras pessoas, circunstanciais, de alguma crise que a sua família esteja vivendo, amém? Certo? E aí você pode abrir uma quinta pauta, né? E colocar intercessão para resgate,
igual nós estamos fazendo. Então você pode colocar uma quinta pauta e colocar as pessoas que você quer que venham para Cristo. Então, quinta pauta, coloca ali, pauta, você pode colocar ali, quinto, resgate, né? Aí você pode, esta pauta está sendo feita para que Deus alcance, para que Deus venha salvar cada nome que está sendo mencionado aqui, pelo sangue, pelo nome, pela autoridade de Jesus. Eu creio, já tomo posse da conversão e do avivamento sobrenatural que Deus vai fazer através da vida dessas pessoas. Profetizo que serão libertos, curados e serão avivados, apaixonados pela presença de Deus. Então, primeiro você pode fazer um decreto e depois coloca os nomes ali, tá? Então você pode sempre estar ali. Talvez durante a sua oração, você tenha o seu tempo ali na oração espontânea com o Espírito Santo. E aí muitas vezes você fala, hoje eu vou interceder de novo por essas vidas. Não precisa interceder tudo todo dia. Mas aí você lembra das pautas e aí o Espírito Santo vai falar, vai lá, ora pelas pessoas, ora pela sua vida espiritual. Amém? Glória a Jesus. Lá na primeira sessão, queridos, coloque assim. Isso eu aprendi, né, com o Hernani Santos, né? Com o mestre, o pastor vai estar conosco na conferência. Gente, vocês não têm noção dos outros preletores que tem para anunciar. É que eu tô deixando mais pra frente. Se você não fez sua inscrição para a conferência Global Fire 2026, faça, querido, tá? Daqui uns dias eu vou abrir, a hora que acabar toda a hospedagem, eu vou abrir avulso, aí só vai ter o ingresso. Aí você vai ter que se virar para dormir em algum lugar, lá em Sumaré ou perto, tá? Mas lembra que a oração da madrugada é poderosa, né? E a pessoa que dorme na estância consegue acompanhar a oração da madrugada, porque nós temos um cronômetro, né? Nós temos ali que roda de noite e roda de dia, né? Eu não falo nem cronômetro, né? Eu falo, a gente tem um cronograma que acontece de noite e de dia. Então vocês se preparem para aquilo que Deus vai fazer na nossa conferência em 2026. Vai ser algo muito poderoso, tá? Então coloque lá, aprendi com o Hernani Santos. Ore pela sua vida de oração. Ore pela sua vida de oração. Fala, Senhor, melhore minha vida de oração. Senhor, o que tem atrapalhado a minha vida de oração? Tem algum bloqueio que está atrapalhando a minha vida de oração? Senhor, tira tudo. Então, ore para que você consiga orar mais. Ore para que tudo aquilo que impede a sua vida de oração, tá? Impede a sua vida de oração, venha cair por terra no nome e na autoridade do Senhor Jesus, certo? Então, vocês se preparem que vai ser algo sobrenatural, tá? Você orar pela sua vida de oração. Fala, Senhor, todas as muralhas, toda a frieza espiritual, tudo aquilo que tem me afastado daquela oração genuína, aquela oração derramada que caia por terra. Eu quero que você entenda que as pautas é para te ajudar no momento que o Espírito Santo te leva a interceder. Amém? Só que nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração do secreto, aonde nós fluímos no espontâneo do Espírito Santo. Então, eu coloquei aí para vocês, né? Qual foi a quinta pauta? Deixa eu ver aqui. Quinta pauta, intercessão para resgate. Amém. Tá? Quarta pauta, circunstâncias. Sexta pauta, apresente a sua nação. No nosso caso, o Brasil. Se você é de outra nação, apresente a sua nação natal, a que você nasceu, e apresente a nação a que você vive. Então, além de apresentar a nação, você, estrategicamente, você coloca as regiões, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. E aí você depois coloca também, tá? Dentro das pautas da nação, você coloca todos os estados, Mato Grosso, coloca Goiás, Paraná, coloca todos os 27 estados, né? Os 27 estados. E aí o que você vai colocar na parte da nação? Você vai colocar na parte da nação, Senhor, eu apresento o Brasil como nação, o governo do Brasil, o Congresso, o Judiciário, a presidente, as escolas, as crianças, os jovens, os pastores, as igrejas, os comércios, os empresários. Eu apresento, Senhor Deus, todos os moradores dessa nação. Então você coloca, né? As áreas, eu apresento a educação do Brasil, eu apresento o Congresso, eu apresento o Judiciário, eu apresento toda a legislação do Brasil, eu apresento todas as escolas, então você pode apresentar tudo que corresponde à nação do Brasil, certo? Glória a Jesus. Então, né, interceda, né, pela proteção. Senhor, protege a nossa nação contra o comunismo, protege a nossa nação, Senhor Deus, contra guerras. Então você pode orar por pautas assim, pelo Brasil. Fala, acampa nas fronteiras, Senhor Jesus, anjos para guerrear contra todo o principado e potestade que venha tentar contra a nossa nação. Amém? Glória a Jesus. Aí, vamos lá, a gente está na sessão 6, certo? Deixa eu ver aqui, a sexta.
Sexta sessão, se você quer ser um intercessor global, tá? Você vai apresentar os continentes. Então, você vai apresentar a América do Sul, América Central, América do Norte, a Ásia, a Oceania, o Ártico, a Antártica, a África, todos os continentes, tá? E aí se você colocar todas as nações, é muita nação, mas você pode colocar as nações. Quais nações eu recomendaria? Você pode orar pelos continentes como um todo, mas você pode orar pelas nações, tá? Prestem atenção, que o evangelho é difícil de chegar, aonde missionários são perseguidos. Então, faz uma pesquisa. Quais são as nações que têm mais perseguição, aonde o evangelho de Cristo não pode ser pregado? Então, se tem nações que você precisa colocar, são essas. E as outras você ora de forma generalizada, amém? Então, tá? A nossa sexta pauta é a nação do Brasil. E a nossa sétima pauta, tá? É os continentes. Aí você se torna um intercessor global. Aí você fala: Senhor, eu oro agora pela África. Senhor, destrona toda a bruxaria, toda a feitiçaria daquele local. Senhor Deus, no nome de Jesus, tira toda a dureza do coração das pessoas da Coreia do Norte, que não podem, Senhor Deus, ver o evangelho, que não podem abrir a Bíblia. Senhor, no nome de Jesus, que Bíblias... Tá, eu tô no 8º, gente? Eu não sei mais onde eu tô, deixa eu ver. 6º é a nação, gente. 7º é os continentes, se eu não estiver enganada. Amém? Então aí a gente vai pedir dessa forma. Lá na 5ª, que foi o Brasil, se eu não estou enganada, no 6º, que foi o Brasil, pela nossa nação, você vai orar, por exemplo, dentro da nossa nação. Você pode orar por bairros específicos, por estados específicos também. Por exemplo, você pode mencionar todos os estados, são só 27, mas depois você pode pedir: Senhor, a gente sabe que no Rio Grande do Sul tem muita obra de feitiçaria, então vocês vão fazer dessa forma, tá? Então, esses dias, né, até pedi para a pastora Letícia, voltando aqui na pauta de intercessão pelo ministério, como nós tá vindo novos líderes, entrou agora novos líderes, eu pedi, falou: pastora Letícia, me manda agora o nome de todos os líderes que são novos, estão entrando, porque eu vou colocar eles no meu caderno de oração, porque eu coloco nome por nome, nome e família, tá? Nome e família. A família que eu conheço, eu coloco todos, né? Então, às vezes eu não conheço a família, mas eu coloco fulano e toda a sua família, amém? Então, você que é líder de ministério, coloque o nome dos seus membros, coloque o nome dos seus líderes, para que no dia que o Espírito Santo vier te pedir para orar, você venha interceder por cada nome, por cada pessoa. E muitas vezes você está intercedendo ali pelo nome de alguém, e Deus vai liberar o quê? Uma chave profética, vai liberar uma rema, uma revelação, amém? Então, vamos aqui. Quem está anotando, coloca aí. Tá? Certinho. Ordem por ordem. Agora vem aqui. Agora nós vamos falar oitavo, extremamente uma intercessão de guerra. Nós vamos colocar conquista de território. Amém? Então, como que é a conquista de território? Nós vamos apresentar locais dentro da nossa cidade, do nosso bairro. Então, por exemplo, tem lá o centro de macumba, tem uma mulher, uma bruxa que ela atua no teu bairro e muita gente vem ali consultar. Na sua cidade tem lá, terreiros. Então puxa no Google, faz uma pesquisa. E aí na sua conquista de território você apresenta o nome desses terreiros. E aí você você vai pedir para que esse terreiro venha fechar e para que essas pessoas venham se converter, que essa bruxa, esse feiticeiro, esse satanista venha se converter, né? No nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa restaurar essa vida, tá? Que essa pessoa possa se arrepender. E aí se você sabe o nome dessa pessoa, melhor ainda, você coloca o nome do terreiro, talvez um lugar de ordem secreta, certo? Você sabe do que eu tô falando, ok? Então, pautas de conquista de território. Então você vai pedir, né? Ali, Senhor, nós tomamos agora o território aonde nessa cidade Satanás atua com violência. Nós tomamos território onde Satanás atua com feitiçaria, com prostituição, com tráfico, com culto às trevas, com muito ocultismo. Pai, nós quebramos aqui. Então você vai apresentar os territórios que muitas vezes a gente não sabe nem onde é, porque às vezes eles fazem nas matas, nos rios, nos córregos. E aí você vai pedir conquista de território. Fala: Senhor, quero tomar território através do nome do sangue de Jesus, de todos esses locais, através dos anjos do Senhor, reivindicando, Pai, o teu poder para que o teu evangelho possa chegar. Então, da mesma forma que nós estamos orando por uma pessoa, que as fortalezas
fortalezas venham quebrar para que ela possa ser alcançada, um território também precisa ser quebrado, as fortalezas. Então, quando nós pedimos para que todo o domínio das trevas seja quebrado do ambiente natural, isso facilita que o evangelho de Deus se propague. Às vezes, queridos, você tem uma igreja e ninguém do bairro vai. E aí você precisa fazer conquista de território sobre aquele bairro, para que essas pessoas, né, saiam desse bloqueio, dessa fortaleza e comecem a congregar e comecem a ir. Então aqui, ó, sexta não, é que aqui tá como sexta, oitava, né, conquista de territórios, ou nona, não sei, conquista de territórios. Aí você vai colocar lá, conquista de territórios, e aí você vai pedir, amém? No nome poderoso de Jesus. E aí você pode depois colocar outras pautas de decretos, onde eu decreto um tempo sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha família. Decreto um tempo de prosperidade avassaladora no físico, no emocional, no espiritual. Você pode, também... Presta atenção, uma pauta anulando toda sentença que o diabo levantou contra os seus familiares, contra você. Eu anulo agora toda acusação, toda sentença através do sangue de Jesus. Eu anulo agora todo o direito legal que Satanás achou que tinha sobre a minha casa, sobre a minha parentela, sobre o meu DNA, sobre o meu comércio, sobre a minha loja, sobre o meu emprego, sobre tudo aquilo que Deus me estabeleceu como mordomo. Eu derrubo agora todas as sentenças espirituais lançadas pela ordem das trevas. Eu derrubo toda acusação, eu derrubo toda a opressão pelo sangue poderoso de Jesus, tá? Então você pode fazer uma pauta quebrando sentenças, acusações, opressões, mentiras, sofisma. Você pode fazer uma pauta lançando decretos. Eu quero, Senhor Deus, agora decretar, Senhor Deus, um tempo novo de avivamento sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Eu decreto, Senhor Deus, um aceleramento espiritual. Então você pode fazer uma pauta somente com decretos espirituais, decretos estratégicos, decretos que o reino de Deus toma a cidade, decretos, tá? Você pode também fazer uma pauta somente pedindo livramento. Senhor, eu clamo por livramento. Pai, livra através do sangue de Jesus os meus familiares, os membros do meu ministério. Eu oro muito assim. Senhor, livra agora os membros do meu ministério, os líderes, as pessoas que estão saindo de casa para trabalhar, sela o carro, o ônibus, a moto, o caminhão. Eu não sei aonde eles estão e que veículo eles estão tomando, os aviões, mas sela agora, Pai, o povo que o Senhor confiou a minha vida para estar intercedendo. Sela com teu sangue, Pai. Livra de todo mal, livra de toda doença, de toda enfermidade, livra de toda obra de feitiçaria, quebra agora o laço. E aí você pode fazer pautas de livramento, clamando pelo seu ministério. Não tem ministério, ora pela sua vida, ora pela sua casa, ora pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, amém? Então você pode fazer uma pauta poderosa, certo? Declarando cobertura espiritual, declarando livramento. Cobre com teu sangue, Senhor Deus, os meus. Então eu oro muito, né, por cobertura. Senhor, cobre agora com teu sangue poderoso os membros, os que participam, os meus seguidores, os meus alunos. Cobre agora com teu sangue, livra de todo mal. Então você vai fazer um caderno vasto e com pautas específicas, separadas. Aí você está ali orando, você está ali buscando o Senhor Jesus, amém? E aí, a pauta mais importante eu já vou te dar, tá? A pauta mais importante eu já vou te dar, calma aí. Então aí você tá ali orando, no espontâneo, fluindo, no sobrenatural, e de repente o Espírito Santo fala, começa a interceder. Se abre lá a intercessão, o nome das pessoas, se abre lá as circunstâncias, né? Você lembra, aí você tá lá na folha bem escrito, bem específico, e aí isso vai te ajudar poderosamente, tá? Agora a pauta mais importante, que é que você tem que orar, até mesmo no seu espontâneo todos os dias, é a pauta pedindo intimidade e revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Queridos, não precisa pedir para ser usado. Se você for cheio dele, você vai ser usado. Não tem como. Então, antes de pedir poder, unção, você pode pedir essas coisas também. Pode pedir ativação do dom, ativação do seu chamado. Isso você vai orar na sua vida espiritual, lá no primeira. Mas essa pauta aqui que eu tô te dando é a mais importante. Essa pauta aqui é a pauta que você tem que orar no seu espontâneo. Você vai pedir, Senhor, revela para mim os mistérios do seu coração. Senhor, alinha o seu coração com o meu coração. Fala, Senhor, me ensina a ver a tua face, me ensina a ver a tua essência, me ensina, Espírito Santo, a te conhecer, me ensina, Espírito Santo, a discernir o teu mover, o teu agir sobre a minha vida. Espírito Santo, me permita ser sensível à comunhão da tua presença. Espírito Santo, abre os meus ouvidos, os meus olhos, mantenha o meu coração aquecido pelo favor da tua presença. Fala do Senhor,
eu quero, querido amigo Espírito Santo, me revela o Pai. Me revela a essência do Pai, o caráter do Pai, o cuidado do Pai. Me revela a intimidade, me revela como é o amor de Jesus pela minha vida. Me revela, só de eu falar, eu já entro num manto aqui, amém? E aí quando você começa a pedir esse tipo de coisa, o Espírito Santo ele vai começar a te dar águas profundas, revelação, intimidade. Sabe, você vai namorar a presença de Deus. Você vai voltar ao primeiro amor. Porque você vai... Gente, sabe quando alguém que está no primeiro amor começa a falar os testemunhos, a gente não volta a ficar apaixonado de novo quando a gente escuta o testemunho do que Deus está fazendo na vida daquele novo convertido? Mas tem uma forma de se manter apaixonado. É pedir o quê? Jesus, me leva nas câmeras do seu coração. Me ensina a te ver, me ensina a te conhecer, me ensina a te discernir, me ensina, Jesus, a entender a tua personalidade, a tua essência, a tua glória, a tua majestade. Então você vai começar a mergulhar na presença de Deus na totalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, mas cada face da Trindade te revela algo muito genuíno e poderoso. Queridos, eu gasto mais tempo orando por intimidade. Eu gasto mais tempo falando para Deus o quanto eu amo e para Ele me ensinar a amar Ele, para Ele me ensinar a obedecer Ele. Fala, gente, o tempo que eu gasto, vocês não têm noção, é absurdo. Senhor, me ensina a te amar. Senhor, me ensina a te querer mais. Senhor, eu te amo em espírito e em verdade. Senhor, eu não posso viver sem a sua presença. Senhor, me leva na sala da intimidade do seu coração. Me revela a tua face, a tua essência. Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Então, a oração que eu gasto tempo é essa, tá? E as demais coisas, a gente ora, mas você não precisa orar todo santo dia, certo? Agora, nós estamos numa campanha, e campanha é diferente. Só que nós estamos numa campanha com um tema que nós oramos todo dia, mas em áreas diferentes, amém? Glória a Jesus. Certo, queridos? Então era isso que eu tinha para falar para você. A live que eu fiz ontem às 19 horas, eu vou deixar até umas 6 horas da tarde. Depois eu preciso tirar para colocar na plataforma, porque futuramente eu vou lançar uma nova escola de libertadores, tá? Muito mais elevada do que a primeira. Então eu deixei a live porque muita gente estava viajando, me pediu no direct, certo? E eu vi o tanto que vocês compartilharam, fiquei animada, então assista até 6 horas da tarde. E hoje tem um culto poderoso no nosso ministério, culto geral, tá? Então venha pro culto de hoje, vai ser um tempo profético, vai ser um tempo sobrenatural, onde o Senhor vai falar com você de forma poderosa. Aleluia, glória a Deus. Essa live aqui sim vai ficar salva, você pode reassistir. E gente, compartilha a live, amém? Com pelo menos 50 pessoas, tá? Vamos ajudar a propagar a palavra de Deus. Amo vocês, espero vocês hoje no culto às 19 horas, horário de Brasília. A gente dispara o link em todos os lugares, né? O culto hoje é geral, é sexta-feira. E eu te espero 2h45 na madrugada. Beijo, amo vocês.